Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu Beto agora, mais tranquilo, sentadinho, bonitinho, o meu ambiente aqui confortável, clima agradável, irei falar alguma coisa sobre um tema tão espinhoso, Que o tema é o seguinte: por que não ter filhos hoje em dia, E nesse áudio aqui que eu faço para você aqui, eu sei que vai aparecer muitos indivíduos querendo escutar alguma coisa, E vamos lá, Você já percebeu como cada vez mais pessoas estão escolhendo não ter filhos? Com certeza você conhece. E eu tenho certeza que são pessoas que você admira, Porque antigamente isso seria impensável, Ter filhos era sinônimo de sucesso, de legado, de vida completa, Aquela situação, Nasce, cresce, reproduz e morre, E ainda tinha aquela pressão social. Mas eu não estou aqui para falar antigamente se era bom ou se era ruim. Eu estou falando do agora, que você não consegue mudar o agora, Porque você... quem é você para mudar o sistema, Que está aí colocado? Entendeu, Beto? Eu estou falando para 99% da população brasileira. Não estou falando para 1%. Que tem condição de mudar realmente tudo ao redor. Mas o mundo mudou. E talvez a decisão de não ter filhos hoje não seja egoísmo. E sim lucidez. Porque a pessoa fala, por que você não quer? Tem aquela indiretinha. Mas pode ver quem geralmente fala. Olha... Um exemplo clássico é aquela situação. Olha o vídeo desse bebê. Olha a digníssima tá grávida. Aí parece aquela... Aí você tem que concordar, beleza, tá espécie perpetuando, Mas muitas das vezes você quer que a espécie se exploda. Não é? Fala a verdade. Você não tá torcendo às vezes pro planeta ter uma reciclagem linda, fazer aquela limpeza? Ou simplesmente você ignora... beleza, tal. Não vai ser nem a primeira pessoa, a última vai se reproduzir. E eu com isso, eu tô preocupado com meus problemas aqui, que não resolveram desde que eu nasci. Porque quem já resolveu os problemas, tudo bem, certo, ótimo, correto, parabéns, não é verdade? Agora não. Aí você tá lá naquela pegada, eu tô aqui só trabalhando, eu não quero saber da vida alheia. Eu só tô preocupado com a minha inteiramente. Eu tô aqui para ganhar dinheiro, tô aqui para fazer família, meus amigos. Entendeu? Eu tô aqui, educado, respeitoso, Quero só fazer meu horário aqui, tchau, E isso, as pessoas esquecem que o custo de vida subiu, o tempo encolheu e o mundo parece girar cada vez mais rápido, Porque as mesmas 24 horas não são iguais para todo mundo. É ou não é? Fala, você concorda comigo? Aí chega alguém, que eu tenho que enfiar as redes sociais, porque sempre elas são o quê? São o norte hoje em dia das informações, Porque ter um filho virou um ato de coragem em um país onde o básico já é o luxo. E o duro que é um país riquíssimo, que é o Brasil. Como nesse país, você, com toda a riqueza que dispõe, e essa riqueza, às vezes, você não tem acesso de forma a curto a médio prazo, você vai ter uma família nesse período. Entendeu? Porque você já está sufocado, Beto? E a Zé Digníssima também. Estão sufocados. E aí, o que acontece? Cada uma maneira individual ou em dupla, Aí vem... você não vai se reproduzir, não, para piorar mais a sua vida, Num país tão riquíssimo desse, que... apesar das riquezas abaixo e conseguir produzi-las, mas o que acontece? Educação, segurança, saúde, tempo, tudo se tornou um desafio, Eu pauto um por um aqui, tranquilamente. Educação. O emburrecimento é real, O analfabetismo funcional. E eu falo ainda mais juntando com as redes sociais, porque o que acontece? A pessoa cria aquele sistema do analfabetismo real, leva para o virtual e o tem propaga. Tanto que hoje é aquela situação. Não é preciso ser muito inteligente para falar, mas a burrice está sendo cultuada. Burrice que eu falo é a falta de conhecimento total, que ignorância e, mais uma vez,
Eu, quando vejo alguém falando, me chamando de medíocre, eu levanto as mãos pro céu e falo, ainda bem, porque eu não sou o burrão lá embaixo, né? E nem o gênio lá em cima cobrado que nunca vai ter o que quer, né? Porque ser o gênio nesse país é terrível. Né? Porque eu não quero nem ter cobrança dos outros, eu quero ser medíocre. Ó. Se você me chamar de medíocre, é uma elogio dos maiores que existe, sabia? E muitas das vezes, burrice em alguns pontos é excelente, porque eu não quero ter conhecimento. Por exemplo, aparece um artista lá, não sei das quantas. Ai, não, eu tenho que fazer um vídeo daquilo ali, porque eu tenho que conhecer. Deus que me livre! Eu saio do mundo real para poder ouvir idiotice de artista. Aí você fala, o que isso tem a ver com educação? Tudo, educação é um conjunto de conhecimentos aplicados à situação real ou não, você depende, né? E dentre mais conceitos, não estou aqui fazendo uma definição epistemológica, tá? Ou etimológica. Segurança, cara, não tem outra situação, prioridade total é a segurança. Como o Brasil, você vai pensar em procriar se você nem se garante o amanhã? Você morre por qualquer coisa, você é desfacelado, tu é trucidado por qualquer coisa, literalmente, depende da região onde você morar, é horrível a segurança pública no Brasil. Aí você tem a privada, mas a privada é para todos? Não, é para um pequeno grupo seleto aí de pessoas que pagam por isso. E aí, em sequência, a saúde. Puxa vida, né? Saúde no Brasil poderia ser bem melhor, né? No país dos médicos, né? Mais médicos, a saúde tão abrangente, né? Tantas pessoas que trabalham na saúde, um posto de saúde não é aberto 24 horas. Não é. O posto de saúde no Brasil, olha, eu digo e repito, é uma vergonha o posto de saúde não ser aberto 24 horas, porque a pessoa tem que fazer o seguinte, a pessoa tem que se deslocar com o maldito atestado para poder cuidar da outra pessoa, ou seja, em vez de estar o posto ali aberto 24 horas, que a pessoa vai lá depois do expediente, trabalha, produz ali, ele às vezes é empreendedor de si mesmo, não, ele tem que cuidar. Isso é monstruosidade. Não é monstruosidade não, porque o imposto no Brasil é cobrado 24 horas, qualquer hora você comprar alguma coisa vai ser cobrado, ainda mais agora com as redes sociais, é uma vergonha, né, total, né, no Brasil, posto de saúde básico não se aberto 24 horas. E isso é muitas coisas básicas no Brasil. Posto de saúde deveria. Entendeu? Se vir dinheiro, tem para isso. Mas não é plantão, não. É aberto normalmente. Você tem uma cidade de dia e uma cidade de noite, funcionando 24 horas. As pessoas no Brasil pagam para tanto. Ninguém tem que esperar no outro dia para poder ser atendido. Isso é vergonha, ainda mais um país desse que tem poderia empregar mais pessoas, no mínimo o dobro, né? Que se tá 12 horas, não, que 12 horas não tá das 6 às 6, né? É menos de 12 horas, 10 horas ali, né? De 8 a 6, digamos assim, né? Então, levaria mais que o dobro de profissionais, seria muito interessante, mais que o dobro, né? Entendeu? E o tempo, né? Porque infelizmente antes, como eu falei, né? Nem todos têm as mesmas 24 horas, devido a tempo de locomoção para o trabalho, tempo de locomoção para poder ir no posto de saúde, tempo de locomoção para a questão das escolas, colégios, né? E a questão da segurança também, que tem muitas cidades você tem que dar a volta, né? Em certos lugares mais assim perigosos mesmo, zona vermelha, né? Entendeu? Nem aquela zona amarela, sabe? Que eu coloco assim, né? Amarela, laranja e vermelha, né? Aquelas terríveis aí, né? E dito isso, muitos jovens olham para o futuro e não vê estabilidade, só incerteza. Como não pensar nisso, né? Porque nesse cenário, decidir não colocar uma nova vida no mundo pela responsabilidade sua, dependendo de você, porque uma coisa é você depender de alguém, outra coisa é alguém depender de você, né? Porque você tem a escolha, por exemplo, você é o fim. Agora, quanto outra pessoa responsável, que você é responsável ao fim, aí é complicado, né? Porque é aquela situação, né? É não repetir o ciclo de sofrimento, né? Que você vem passando dia após dia. Porque sim, é um sofrimento, sim. Não devemos tampar essa situação, né? E essa questão também excede aquela. É sobre entender que amar também pode ser decidir não gerar, entendeu?
Porque é mais questão de escolha. Então, escolha. Não é Pokémon aqui. Ai, ai, né? Não é Pokémon não. Que eu escolhi, Pokémon eu escolho você. Não. É questão muito séria. Né? Porque você não envolve pensão, você não envolve separação, você não envolve aquela preocupação e situação terrível, porque você ajuda a sua espécie não se reproduzindo, ainda mais hoje, que eu não quero nem exceder, eu quero ficar só nesse roteiro que eu fiz aqui, beleza? Né? Porque o mundo já não acolhe como antes, né? O mundo hoje, para você ver, violência extrema, economia desgramada, feminismo a todo lugar. E você, Beta, bucha de canhão de tudo e todos ao redor, né? Porque talvez o erro não esteja em não querer ter filhos, mas em quem não entende que o mundo já não é o mesmo, né? Porque o que acontece? Não vou dar solução, é uma sugestão. Se alguém chegar cobrando você fala: tem condições hoje que o mundo, e principalmente a pessoa mais velha, é a mais fácil de todas. Se a pessoa mais velha que você é jovem aí, chega aí você fala: ó, você não vai reproduzir não? Eu falo: e você deixou o mundo pronto para eu reproduzir? Aí se ele falar que na época dele, né, porque ainda pode ter o plus de fazer a mitagem, né? O qual que é o plus? A pessoa lá fala: na minha época é difícil, então quer dizer que você, mesmo passando por isso, você não teve tempo para melhorar para mim? Você quer que eu sofra? Ou seja, a pessoa vai fazer aquela reflexão, né? Porque ele, em vez de melhorar de verdade, porque você é a próxima geração e está dentro daqueles que ele criou, ou seja, ele só passou a bucha para frente, não fez nada. Você já cala essa pessoa. Quando a pessoa da mesma idade, aí você aponta situações que ele não tem. Entendeu? Quando é igual à sua idade, né? Quando você que a idade mental dele, porque não julga a pessoa para aparência, né? Não julgue, esquece vestimenta, aparência e tudo, porque isso engana muitas das vezes, tá bom? Aí o que acontece? Porque essa nova geração que está vindo, mais jovem que você, ele não quer heróis cansados, quer paz, propósito e liberdade. E talvez nesse silêncio nasça uma nova forma de amor. O amor por um futuro menos pesado entre as pessoas. Então fica o recado, fica a dica. Tá bom, Beta? Então reflita, leva numa boa, que aqui é só aquele conceito que é colocado em prática, beleza? Então é isso aí. Valeu, recadado, valeu, fui.